Bom, então nessa aula nós vamos aprender a diferença entre as misturas eutéticas e misturas azeotrópicas e comparar, né, cada uma com a outra e, consequentemente, comparar com o gráfico da mudança de fase de uma substância pura. Bom, o primeiro ponto importante é analisar como que fica a mudança de estado físico quando a gente está falando sobre uma substância pura. Então, o que é uma substância pura? É aquela substância que está isenta de qualquer composto dentro dela, a não ser que seja ela mesma, né? Então, água pura. O que significa água pura? Significa que em um copo com água tem apenas água. Não tem nada além de água, né? Então, a água que nós bebemos não é água pura, porque dentro dela tem vários sais minerais. Graficamente falando, e aqui a gente precisa relacionar com o nível do mar, né? Então, todos esses dados que eu vou colocar para vocês aqui, eles estão diretamente relacionados com as condições no nível do mar, né? De pressão e de pressão e com as condições, né? Então, olha só, aqui nós temos a mudança de estado físico para essa substância, no caso a água, né? Uma água, água pura. Aqui eu tenho o ponto de fusão e lá em cima eu tenho o ponto de ebulição. Então, algumas características são importantes da gente definir. A primeira delas é o que nós encontramos aqui nesse primeiro ponto, né? Nessa primeira parte do gráfico. Nós temos uma substância no estado sólido. Okay? Aqui, nesse primeiro patamar, no primeiro degrau, eu tenho o ponto de fusão da substância. E nesse ponto de fusão eu tenho o sólido, mas eu também tenho o líquido. Depois que todo sólido, né, no caso a água, depois que todo o gelo derreteu, a água começa a aumentar a sua temperatura, né? E isso significa que nessa parte do gráfico aqui nós temos a água no estado líquido. Aqui em cima, a água no estado líquido está evaporando, ou seja, eu tenho um líquido, mas eu também tenho uma substância no estado gasoso. E depois que toda a água já entrou no seu estado gasoso, a gente só vai ter gás. Então, só vamos ter uma substância gasosa. Mas a principal definição e o ponto mais importante desse gráfico aqui para o estudo da substância pura e das misturas, que a gente vai falar um pouco mais adiante, é que tanto no ponto de fusão e no ponto de ebulição, quanto no ponto de ebulição, as temperaturas são constantes. Ou seja, eu não tenho nenhuma mudança de temperatura nessa mudança de estado físico. Assim que todo o gelo derreteu, todo o gelo tem que derreter aqui, ó. Aqui tem um pouquinho de gelo, tem um pouquinho de água, um pouquinho de gelo, um pouquinho de água. Eu tenho a temperatura em 0 graus no nível do mar. Tá? Depois que todo o gelo derreteu, a água começa a aumentar sua temperatura novamente e, consequentemente, né, ela vai chegar na sua ebulição. Nesse ponto de ebulição, a temperatura também permanece constante. A água está evaporando, está saindo o vaporzinho ali de água. A temperatura, que nesse caso, é 100 graus Celsius no nível do mar. Aqui para a substância pura, ok? Porque para a substância que não tem pureza, né, a substância impura, digamos assim, a gente tem o estudo das misturas. Graficamente falando, o que acontece nessas misturas? Utilizando o próprio exemplo da água, tá? Vamos sempre relacionar com a água, mas você precisa entender que qualquer substância possui essa característica. A única coisa que vai mudar são os valores. Então, olha só, eu tenho, aumentando a temperatura, na mudança de estado físico, ó, a temperatura está variando um pouquinho. Olha lá como que fica o gráfico de uma mistura. Então, eu continuo tendo as mesmas características. Aqui eu tenho sólido, aqui eu tenho sólido mais líquido, aqui eu tenho uma substância no estado líquido,
Aqui eu tenho líquido mais gás. E aqui em cima eu tenho apenas uma substância no estado gasoso. Ok? Perceba que existe uma mudança, a gente normalmente representa desse jeito, olha lá no eixo Y, houve uma pequena variaçãozinha aqui nessa mudança de estado físico. Essa mudança, essa variação no ponto de ebulição e de fusão, fazem com que essa substância seja uma mistura. Então, ponto de fusão E/ou ponto de ebulição, nós já vamos entender por que esse E/ou ponto de fusão e ebulição variam. Ok? Temperatura varia de acordo com a mistura que a gente está analisando. Agora, existem dois tipos de substâncias, que é o que nós vamos ver nesses próximos dois gráficos. Então, não adianta ela apenas ser uma substância configurada como mistura. Eu preciso falar que tipo de mistura eu tenho dentro desse sistema. Ok? Então eu vou pegar aqui uma outra cor para ficar mais fácil da gente visualizar. Aqui vai aumentar a temperatura, vai alterar um pouquinho. Lembrando que eu estou usando o exemplo da água, tá? Com alguns valores muito parecidos com o da água, mas eu poderia ter qualquer substância, tá bom? Qualquer valor de temperatura aqui. Então perceba que eu tenho dois gráficos diferentes, né? Dois gráficos diferentes de substâncias químicas diferentes. Aqui embaixo eu tenho estado sólido. Aqui eu tenho a fusão, ou seja, nessa fusão eu tenho sólido, mas eu também tenho líquido. Aqui eu tenho apenas líquido. Aqui eu tenho a ebulição, no ponto de ebulição, né? E aqui nós vamos ter apenas substância no estado gasoso. Sólido, líquido e gasoso. Porém, nesse gráfico aqui, nesse segundo gráfico, nesse primeiro gráfico que eu representei, houve uma variação na temperatura aqui na fusão. Mas a ebulição teve uma temperatura constante, manteve uma temperatura constante. Olha lá. Então, quando eu tenho uma substância que varia a sua temperatura no ponto de fusão, eu vou chamar essa substância de mistura azeotrópica. Tudo bem? Mistura azeotrópica é aquela mistura em que o seu ponto de fusão vai variar em pequenas unidades, mas o ponto de ebulição vai permanecer com temperatura constante. Essa outra mistura aqui, essa outra substância, tem a sua fusão constante, mas a ebulição varia um pouquinho, olha lá. Então, houve uma pequena variação aqui na temperatura de ebulição. Eu vou chamar essa mistura de mistura eutética. Ok? Então, a diferença de mistura eutética e mistura azeotrópica é exatamente essa análise do ponto de fusão ou de ebulição que nós temos em cada um desses itens aqui. Então, na azeotrópica, a fusão muda, né? Mudou um pouquinho a temperatura, e já na eutética é a ebulição que muda, variou um pouco essa temperatura aqui. De certa forma, pessoal, olha só que interessante, quando a gente tem um gráfico e as questões de misturas eutéticas e azeotrópicas são muito tranquilas, muito simples mesmo. Então aqui eu vou representar um gráfico, né? Esse gráfico é de uma mistura e a gente percebe logo de cara, olha lá, é a parte de baixo que está variando a sua temperatura. Ou seja, olha lá, aqui ó, nós temos uma pequena variaçãozinha na parte de baixo do gráfico. E essa parte de baixo é a fusão. Se é na fusão que está variando, uma vez que no ponto de ebulição ela não muda a temperatura, se na fusão é que muda, eu tenho uma mistura azeotrópica. Se não mudasse, deixa eu representar aqui com um vermelho, uma linha vermelha aqui no nosso gráfico. Então, olha lá. Não vai mudar agora no ponto de fusão, mas no ponto de ebulição vai mudar, vai variar um pouquinho. Então perceba que não mudou nada aqui,
Não mudou nada aqui na fusão, mas houve variação no ponto de ebulição. Essa variação no ponto de ebulição faz com que essa substância seja uma mistura eutética. Ok? Bom, então aqui nós vamos resolver um exercício sobre esse conceito de misturas eutéticas e azeotrópicas. E ele diz o seguinte: a curva de aquecimento representada no gráfico mostra a variação de temperatura em função do tempo de uma amostra de álcool vendida no supermercado. Então aqui a gente tem um gráfico muito parecido com aqueles que nós vimos ali na tela anterior. E a gente tem um destaque para essa parte do gráfico, onde acontece a mudança de estado físico, do sólido para o líquido, ou seja, aqui nós temos o ponto de fusão, ok? E esse ponto de fusão é caracterizado como uma mudança com uma variação de temperatura, né? Ela mudou do sólido para o líquido, e enquanto o sólido está se transformando em líquido, aqui não é da água, né? Porque a temperatura de ebulição desse composto é 78 graus, né? Então aqui a gente já tem, porque se fosse da água seria 100 graus Celsius no nível do mar, né? Então houve uma pequena variação no ponto de fusão. Segundo o que nós vimos na tela anterior, quando há uma mudança no ponto de fusão da substância, essa substância vai ser chamada de mistura azeotrópica. Ok? Então nós vamos interpretar agora as alternativas tendo isso em mente, né? Que isso aqui é uma mistura azeotrópica. Na letra A diz o seguinte: o álcool da amostra é uma mistura composta pura. Olha lá, não é uma substância pura, é uma mistura. Né? Por que é uma mistura? Porque teve variação em uma das mudanças de estado físico, okay? Mudança da temperatura. Na letra B, o vapor formado no final do aquecimento contém apenas álcool. Contém apenas álcool? Como ela é uma mistura, né? A gente não consegue confirmar essa hipótese, né? Que tem apenas álcool. Né? Pode ter outras substâncias. Se fosse, por exemplo, água com álcool, né? Vai restar a água aí, né? Vai ter a água ainda nesse sistema. Então, não contém apenas álcool, ou se eu tiver uma substância com uma temperatura de ebulição muito parecida com a do álcool, o vapor também pode ter essa substância. Né? Lembrando que aqui nós estamos falando de uma mistura, e é por isso que essa análise a gente tem que fazer. Na letra C, a temperatura de ebulição mostra que o álcool é uma mistura azeotrópica. Olha lá, que nós já temos a questão da mistura azeotrópica. A alternativa correta, então, para esse exercício é a letra C. Tudo bem?